Olá, meus queridos. Hoje, quarta-feira, né, vamos dar mais início a uma aula de português. Hoje nós teremos só um horário de português, então a atividade é fácil, não é tão longa, então vamos aqui. A atividade de hoje é na página 94, Nossa Língua. Leia o poema Máquina de Costura, de Rosiane Murray. Máquina de costura. A avó tem uma máquina de costura, que foi da mãe, da sua avó. Que foi da mãe, da sua avó. A avó pedala a máquina e costura rendas na barra dos vestidos. Costura um sol e uma lua no bolso das camisas. Costura uma hora na outra, um carinho no outro. E o chão fica cheio de fios e linha colorida, enquanto a avó vai costurando amor. Então, nessa parte que diz aqui, a avó, a máquina foi da mãe, da sua avó. É um pouquinho complicado. A gente vai descobrir na real de quem foi tanto essa máquina. Porque se você ler aqui, foi da mãe, da sua avó. Aí vamos lá. O poema, primeira questão, vocês vão copiar essas 6 questões, são somente 6 questões no caderno de vocês, com cabeçalho bonitinho, o nome de vocês direitinho, viu? Completo. O poema é sobre uma máquina de costura, usada para fazer e consertar roupas. A quem pertence o objeto do poema? Então, o objeto, né, a máquina de costura do poema pertence à avó do eu lírico. Quem é eu lírico? É a autora de quem está contando a história, quem está contando o poema. O eu lírico é quem sempre conta o poema. Ou ele está só contando, ou ele também faz parte do poema, é o eu lírico. Então, a máquina de costura do poema pertence à avó do eu lírico. Essa é a resposta da primeira questão. Segunda questão. Em muitas famílias, a máquina de costura é um bem que passa de geração em geração. Quem foram as antigas donas da máquina de costura do poema? Então, a máquina, segunda questão, preste atenção. A máquina de costura foi primeiro da avó da sua avó, depois passou para a mãe da sua avó e depois passou para a avó do eu lírico. Resumindo, era da tataravó do eu lírico, depois passou para a sua bisavó e depois passou para a sua avó. Então, a máquina foi da tataravó, da bisavó e da avó do eu lírico. Terceira questão. Sobre o primeiro verso da segunda estrofe, responda. Sobre o primeiro verso da segunda estrofe. O primeiro verso da segunda estrofe é: a avó pedala a máquina. Então, em sua opinião, o verbo pedalar, letra A. Em sua opinião, o verbo pedalar é mais usado em qual sentido? Quando é que a gente fala em pedalar? O que é que a gente pedala no dia a dia? E vocês vão colocar. Letra B. Por que o eu lírico afirma que a avó pedala a máquina? Por que a avó pedala a máquina? Para que a gente pedala uma máquina de costura? E vocês também vão colocar. Quarta questão. Cite 2 exemplos de costura feita na máquina de costura do poema. Vocês vão citar 2 tipos de costura que a máquina aqui está costurando. Do poema, vocês vão citar daqui do poema 2 tipos de costura que a máquina costura. Quinta questão. Para o eu lírico, costurar é uma tarefa automática, sem sentidos envolvidos. Para o eu lírico, costurar é uma tarefa automática sem sentidos envolvidos? Justifique sua resposta. Sexta questão. Por que podemos afirmar que o poema apresenta versos brancos e versos soltos? Mais uma vez, vocês aí vão dizer por que esse poema ele
ele contém, ele apresenta versos brancos e versos soltos. Então, essa foi a nossa aula de português de hoje.